E se eu pudesse? E se eu pudesse voltar atrás e refazer o passado? Se eu pudesse alterar a ordem das cenas, cortar takes inúteis, adicionar conceitos importantes, melhorar personagens ou qualquer coisa que aquele maldito diretor mamado na pinga não fez, eu sei o que eu faria. Imagina voltar até meados dos anos de 2008 e 2009, em que o remake de A Hora do Pesadelo ainda não havia sido lançado e ainda não fosse um fracasso de bilheteria. Imagina se você fosse o roteirista, diretor e produtor dessa parada. Como você faria para esse filme, que não é de todo ruim, mas que tinha muito mais potencial, se transformar em um sucesso comercial que geraria uma nova franquia do Freddy Krueger? Certas correções melhorariam e muito esse filme. Talvez hoje teríamos, sei lá, um remake de Freddy vs Jason, com uma das melhores versões do Jason, que foi o de 2009. Seria simplesmente incrível. Vai dizer que não. Eu sou o Wes do Cinemania e agora é a hora da verdade. Vamos fazer a Nightmare on Elm Street, o remake de 2010, ganhar um corte novo, uma espécie de Director's Cut nesse vídeo. Incumbido pela minha própria cabeça dessa responsabilidade, eu farei o Wes Cut de A Hora do Pesadelo Remake. Em resumo, uma nova versão corrigida, como eu faria para consertar esse filme. As regras serão descritas logo menos e vocês irão entender tudo. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like para ajudar no engajamento do vídeo, que precisa do seu engajamento para funcionar, e inscreva-se no canal para não perder as próximas partes, beleza? Preparados? Então, step. A Hora do Pesadelo é uma escolha menos óbvia para começarmos essa empreitada, porque é um filme que muita gente gosta, inclusive você. Eu sei. Pesquisando críticas sobre o filme, eu encontrei comentários de uma galera cujo único filme de terror que eles devem ter assistido na vida é A Freira, falando essas atrocidades. Sem comparação, esse é muito melhor que o original. Gente, pelo amor de Deus, faça um favor pra você mesmo e reassista o original. Mas assiste direito, prestando atenção dessa vez. Não tem como você falar um bagulho desse. E convenhamos, tanto a crítica como o público não aceitou bem esse remake. Se ele é tão bom e tem tanta qualidade como muita gente afirma, por que não foi um sucesso? Todo mundo tá errado, menos você? É claro que não. Indubitavelmente existem outros filmes, como por exemplo o infame Slenderman, Pesadelo Sem Rosto, que é um filme bizarro de ruim, mas que tinha muito potencial, no qual todos os envolvidos na produção simplesmente cagaram em cima, transformando o Slender num monstro genérico do James Wan, cheio de jumpscare. Ou até mesmo um filminho meia bomba chamado Halloween Ends. Que filme completamente equivocado foi aquele? A ideia era vender um confronto final entre Laurie Strode e Michael Myers e me enfiam isso! O que é que dá pra mudar nisso aí? Tudo? E não posso esquecer da grande atrocidade Premonição 4, o Intancável, que de cabo a rabo é todo zoado e todos os envolvidos merecem um tapa na cara. Só que A Hora do Pesadelo de 2010 é um filme menos difícil de consertar. Ele é divertido, só que não foi um filme excelente como o original foi. Afinal, estamos falando de Wes Craven no seu auge. Um filme enérgico, criativo, introduz um vilão original, com conceitos muito interessantes, uma Final Girl memorável e diversos outros fatores. Mas na primeira oportunidade de fazer um remake de um clássico do slasher, eles me entregam isso aí? Essa coisa fúnebre, clichê, cheia de jumpscare barato e um Freddy Krueger engessado, com uma origem meio duvidosa, uma produção incubada e sem nenhum respeito ao original. Tudo bem, é um filme assistível, mas não deveria ter sido só isso. E tudo que eu vou falar claramente se baseia no meu gosto particular. Tudo aqui é o que eu faria se eu pudesse mudar o filme. Não quer dizer que seja uma versão definitiva que agradaria todo mundo. Apesar disso, deixando bem claro, a ideia aqui não é fazer
fazer uma fanfic. Fato é que eu faria do zero um filme totalmente diferente desse, mas meu objetivo não é pirar em uma história completamente saída da minha cabeça. Eu quero trabalhar com o que eu tenho, reorganizar os ingredientes e deletar ou substituir o mínimo de fatores possível, para tentar me submeter à realidade do estúdio o máximo que der, mas tentando melhorar o filme. Primeiramente, o diretor é o Samuel Bayer, que nem diretor de filmes era, e sim de videoclipes. Bayer é o cara que dirigiu Smells Like Teen Spirit, do Nirvana, que é aquele vídeo absurdo com adolescentes perturbados que lembra um pouco um sonho esquizofrênico, que você acorda suado e nunca mais pensa naquilo, bem parecido com o filme. O engraçado é que não tem nenhum momento musical, como aqueles momentos de videoclipe, só toca uma música no filme, aquela All I Have Do Is Dream, que é meio desperdício. Na tentativa de compor uma atmosfera de contraste entre música e terror, eu colocaria na soundtrack uma música perfeita como tema do filme, uma versão mais sombria de Dream On, do Aerosmith. É uma música clássica, cuja letra diz assim: cante comigo, mesmo se for apenas por hoje. Talvez amanhã o bom Senhor te leve embora. Sonhe, sonhe, sonhe. Sonhe até que seus sonhos se tornem realidade. Olha que da hora! Essa música estaria logo no trailer do filme. Seria incrível. Mas um detalhe que eu preciso pontuar. Precisamos respeitar a proposta do filme de ser uma história mais sombria e realista do Fred Krueger. Ele não pode voar em vassouras dessa vez, e não pode ter minhocas veiudas na origem dele. Entretanto, não é possível exagerar nesse conceito do realismo, porque muitos dos melhores conceitos do personagem não encaixam com o real. Pô, é um cara que ataca nos sonhos. Essa síndrome de Christopher Nolan tem que dar uma leve diminuída aqui. Apesar disso, a fotografia sépia vai ser mantida, porque isso, né, é coisa de adulto. O filme começa com os créditos iniciais, com a soundtrack tema do Fred Krueger dessa versão, que eu acho bem bonito. E as imagens das crianças de fundo também são interessantes para começar a acercar a lenda do Fred. Eu manteria essa mesma trilha sonora, que eu acho bem legal. Ela toma copyright, tá? Por isso eu não posso passar ela aqui. Assim como quase tudo dessa franquia. Começando pelo prólogo, em que vamos introduzir a ameaça do vilão e alguns personagens. A primeira cena já é um pesadelo de um personagem chamado Jim Russell. Agora eu te pergunto, cadê esse Jim Russell no original? Não tem! As primeiras ideias de jirico do remake começam aqui. Substituir personagens do filme original. Tudo bem que existe a ideia de remake versus reboot. Remake é uma reconstrução da mesma história, com os mesmos personagens, só que de uma maneira atualizada. Reboot começa tudo do zero com uma história original. Entretanto, aqui a única personagem que retorna é a Nancy Thompson, que virou a Nancy Holbrook. Tiraram esse nome da bunda. Pra que inventar personagens aleatórios e genéricos, sendo que o original tá ali pra você com tudo disponível? Wes Craven se revirando no túmulo até hoje. Esse Jim não é uma versão nova do Glenn ou do Rod. Ele simplesmente serve pra morrer nas mãos do Fred em 5 minutos, o que eu acho fraquíssimo por ser totalmente descartável. Então essa cena vai ser substituída por outra, que eu vou falar mais na frente, e esse aqui não vai ser mais esse tal de Jim. Vai ser a Tina! Por que a Tina? Porque a Tina é a verdadeira protagonista do primeiro pesadelo do filme original. Lembra dela? Correndo da ovelha aleatória? Só uma curiosidade, vocês tinham percebido que Fred Krueger originalmente é somente com um D? Eu escrevi errado a minha vida toda, mas voltando. A Tina não morre na introdução do original, apesar do Fred Krueger aparecer. Então ela não morreria aqui também, porque funciona melhor, ao contrário desse Jim que morre pra nada e apenas tira o impacto da morte da Tina mais na frente, porque a gente já viu o Fred agir. Então nessa cena inicial precisa ser a Tina. Ah não, digo, essa personagem se chama Chris. Para de inventar nomes, seus infelizes. Essa personagem é a mesma da Tina do original, porque o nome dela não é Tina. Vai ser Tina agora, esta merda dessa loura endemoniada. Quero falar da composição de personagens um pouco. Tomando o original como base, afinal é um remake, lá eles eram estudantes. A Heather Langenkamp, a atriz da Nancy naquela época, passava por adolescente fácil. Ela tinha espírito
espinha. Aqui, bicho, a Rooney Mara já tem uns 50 anos de idade. E os caras? Você vai me falar mesmo que raspou a barba virou adolescente? Então eu farei o seguinte: outros atores mais jovens precisam ser contratados, porque esses atores são uns velho. Tá burro, velho. Não dá pra colocar esses caras no ensino médio em pleno 2010. Vai cagar no mato o filme. Então vamos tomar como base, por exemplo, a cara dos moleques do Stranger Things. Ali sim os atores são de fato adolescentes. Fica muito melhor. Atores realmente mais jovens. Tudo bem, essa é a opção 1. A opção 2 é uma saída mais fácil. Ao invés de contratarmos novos atores, a gente simplesmente troca ensino médio por universidade, e já Elvis. Afinal, ser colégio ou faculdade dá na mesma pro filme. Faculdade é igual ao colégio, só que as pessoas vão pra chapar o coco e não pra merendar. E digo mais, hein? A Rooney Mara saiu do filme reclamando que o roteiro era uma merda, que não gostou de fazer nada e tudo mais. Então você, Rooney Mara, você que cospe no prato que come, acabou de ser demitida no meu corte do filme, beleza? Substituída pela cara da Natalia Dyer. Outro detalhe esquisito que eu preciso alterar é o tom desse prólogo e do primeiro ato. Por que tá todo mundo com depressão nesse filme? Eu faria com que os personagens se divertissem um pouco antes da desgraça acontecer. Se o filme começa com essa depressão toda, como eu vou sentir o impacto do Fred na rotina deles? Ninguém é assim no original. Eles conversam, riem, batem papo sobre os sonhos esquisitos, mas nenhum deles tá depressivo. O ator do Quentin, outro personagem inventado pra esse filme, fica o tempo inteiro com essa cara de quem tá com a cueca enfiada na bunda. Então não vamos exagerar nessa carga dramática por enquanto. Também não precisa ser idêntico ao original, é só dar uma leve alterada no tom. Eu sei que eles já estão começando a sonhar com o Fred. Ficaria melhor se eles não levassem tão a sério esses pesadelos pré-filme que eles supostamente já estavam sonhando e ficassem de boa até a primeira pessoa morrer, que seria o primeiro ponto de virada do filme. Então até agora deletamos essa primeira morte e esse primeiro personagem inútil. Lembra que eu disse que eu iria substituir essa cena inteira? Então, essa cena da Tina na universidade seria a primeira cena do filme, funcionando como prólogo em que tanto ela como o espectador entrariam em contato com o Fred pela primeira vez. E somente depois dessa sequência inicial, os personagens seriam desenvolvidos, sem ninguém morrer ainda. Mas eu preciso que os pesadelos sejam menos agressivos nesse começo, porque perde a graça você saber o que é pesadelo e o que não é. O cenário muda visualmente de maneira digital e entrega demais a intenção da cena. Acho que o Fred poderia ser mais sutil, por exemplo, se disfarçando de professor e oprimindo psicologicamente a Tina de alguma forma. Então essa cena seria toda alterada, de maneira que o pesadelo possa atingir mais o psicológico, deixando ela confusa a priori, e não completamente neurótica. Afinal, é o prólogo. Beleza, essa cena do cemitério já não precisava existir, porque ninguém morreria ainda. O que iria acontecer nesse primeiro ato seria o desenvolvimento dos personagens e do modus operandi do Fred. A Nancy Thompson sendo quase atacada pelo Wolverine e a Tina sendo abordada pelo Kruger lá no porão e descobrindo as primeiras pistas do passado sombrio da sua infância. Beleza, volta um pouquinho. Wolverine? Tá de sacanagem? Essa garra retrátil que não tem nada a ver, deleta. E outra, deleta esse jumpscare também. O Fred tá parecendo um cachorro. Eu quero que o Fred seja o mestre dos pesadelos e não o mestre do jumpscare. Remember me. E deleta também essa mãe inútil da Tina. Não precisa da mãe aparecer, já que ela é inútil pra trama, atriz dispensada e cachê economizado com sucesso. Só um instante. Pronto, deleta esse jumpscare também. Ninguém que se propõe a ser romântico chegando pela janelinha dá um susto aleatório na pessoa. No original tem essa coisa do suspense falso, quando o Rod aparece do nada atacando o Glenn, só que ali eles estavam na sacanagem. Aqui, como a proposta é mais séria, não faz sentido. Na verdade, ele vai entrar pela porta da frente. Pra que entrar pela janela? E aqui, como a personagem não viu ninguém morrer ainda, não precisa desse choro todo. Se recomponha. Esse cara, que o filme chama de Jesse, vamos chamá-lo de Rod. Não queremos inventar nomes porque precisamos ser mais respeitosos com o original. Tá sendo uma tarefa complicada.
Essa sequência de pesadelos que a Tina tem em seguida, eu acho interessante. Ela, criança, aparecendo, e a música de ninar do Fred também precisam aparecer. E o Fred professor também acho bacana, tem fetiche pra tudo. Eu quero deletar somente o jumpscare gratuito dessa cena de novo, porque é uma merda e não funciona. É muito do nada, deleta. Bem mais sóbrio. Eu também gosto do sonho dentro do sonho. Quando ela pensa estar dormindo, mas o filho de uma maldita aparece na cama e... Mas eu daria uma exagerada na morte da Tina. Eu acho essa cena muito inferior à original. Lá o Fred estripa a garota. Aqui ele faz no máximo uma tatuagem nela. Então, pra compensar aquela cena do rio de sangue do Johnny Depp, que não vai ter nesse remake, essa cena vai usar todo o estoque de sangue da produção. E sangue vermelho, porque faça-me o favor, o sangue preto que usaram não causa impacto nenhum. Seria da hora se a Tina tivesse o rosto desfigurado também. Acho que eu adicionaria isso. Mais violência pra cena, tá ligado? E seria nesse momento que o Rod mandaria um palavrão. Puta que pariu! Principalmente porque ele acabou de ver uma cena sobrenatural acontecendo e a sua namorada rodando que nem um Beyblade no teto. Então no meu corte, ao invés de ficar amaciando a cara da Tina como se não tivesse processado a informação, o ator começaria a gritar feito um maluco, o Rod entraria em desespero completo. Deus do céu, esse é um pesadelo limpa-trilhos na minha vida. Beleza, o Rod vai até a casa da Nancy, porque a Nancy e a Tina não são BFF nessa versão. Tudo bem, não tem problema. E o maluco é preso, acusado de assassinato, e fica perturbado dentro da prisão, beleza. Aí, esse ator não é o Andy do Premonição 4? Sai daí! Mas fala sério, pessoal, que personagem apática essa é a versão da Nancy, né? No original ela é tão legal, ela pode ser muito mais interessante aqui. Ela conversa com o Quentin com a mesma empolgação que o seu gato conversa com você. Eu não vou escrever diálogos aqui, porque eu também não sou tão maluco, mas os dois personagens teriam uma química muito parecida com a Claire e o Alex. É o melhor exemplo que eu consigo comparar agora, enfim. Diálogos mais afiados. Eu quero que a Nancy tenha um relacionamento mais desenvolvido com a sua mãe no filme. Mesmo que seja por umas 2 cenas, porque aqui ela é muito apagada. Eu quero, pelo menos, que as pessoas decorem o nome da mãe no filme, porque isso ajuda no impacto que ela vai ter na trama mais à frente. Então vamos colocar a mãe como uma pessoa realmente problemática. Não precisa ser uma bêbada maluca, como no original, mas uma pessoa complicada. Por exemplo, com uma mania de super proteção neurótica com a Nancy. Ao invés de uma troca de olhares insignificante em que ela finge ser a Imaculada, ela e a filha teriam momentos mais complicados, mais intensos de discussão. E você, aos poucos, entenderia que ela é uma mulher que esconde segredos, principalmente de assassinato. Por isso ela é super protetora e traumatizada. Avançando. Esse jumpscare com o Quentin na biblioteca eu acho válido, só que esse Fred Krueger tá muito chato. Toda cena que ele aparece é um jumpscare idêntico. É só um som de impacto alto e o personagem acorda. Deleta! Lembra da cena da biblioteca no It, quando o personagem vê o balão vermelho, depois ele anda pelos corredores e encontra o Pennywise, que faz toda uma brincadeira pra assustar o garoto? A minha ideia pra essa cena seria na mesma pegada. O Fred é um monstro que controla os pesadelos das pessoas. Diferente do começo do filme, aqui a gente já tá no meio, nessa altura do campeonato ele já pode criar sonhos mais elaborados para aterrorizar as vítimas, assim como o Pennywise faz. Daí pulamos para a primeira vez em que uma morte acontecerá na usina do capiroto. E é aqui que damos mais liberdade pro Fred aparecer e tocar o terror. É isso que acontece no filme? Não exatamente. A falta de criatividade é o maior problema desse Fred. Produtores, prestem atenção, seus preguiçosos. O Fred Krueger manipula os sonhos da maneira que ele bem entende, correto? Aqui, a única coisa que ele faz é aparecer nessa bosta dessa usina, bicho, e se teletransportar, e dar jumpscare. Na minha versão, o Fred seria um pouco mais fantasioso. A proposta é ser realista, mas um pouquinho de fantasia não prejudica. Não precisa montar numa vassoura. Mas a grande graça desse personagem é ele modificar o sonho de uma maneira maluca. Lembra dele aparecendo na televisão? É disso que eu tô falando. Então o que é que eu faria?
No original, o Fred aparece dentro da delegacia e enforca o carinha. Ok, aqui a gente pode expandir essa cena e fazer com que essa delegacia seja o cenário para a morte do Rod, porque essa usina não significa nada para esse personagem. Seria uma cena muito mais interessante ver o Rod estar preso com o Fred dentro dessa cela ou até mesmo fugindo pela delegacia, sendo enganado pelo Fred e os corredores duplicando ou coisa parecida. Afinal, é um sonho. E claro, ele morre no final. Ah, claro. Chegou a infame hora de falarmos do visual do Fred. E vamos lá. Eu sou do time que defende o Robert Englund como Fred Krueger até que ele nos deixe. Em 2010, ele tinha 63 anos. Considerando a maquiagem do personagem, dava pra fazer tranquilo, mas como é um reboot, existem questões contratuais e a vontade do estúdio sempre prevalece, porque os caras estão financiando, vamos levar em conta que o Robert Englund não possa voltar por um motivo X e que eu faça parte do casting de Hollywood. Meu cast seria o Kevin Bacon. Ele tem cara de Fred Krueger até sem maquiagem, já tem uma raiz no terror com o Sexta-feira 13 e o Ataque dos Vermes Malditos e já mencionou diversas vezes que não recusaria o papel. Ele seria o meu casting perfeito para esse filme, principalmente porque ele traria uma cara mais sarcástica na interpretação. Entretanto, desconsiderando o meu fancast, o Jack Haley é um ator muito bom para um psicopata. Ele só faz esse tipo de papel. E ele é baixinho, né? Parece um ETzinho, mas se liga, eu daria uma coringada nesse Fred, porque ele é muito xarope. Dá pra entender? O Fred se diverte enquanto corre atrás das vítimas, dá risada, sacaneia, etc. Esse aqui é sério demais. Na minha versão, ele seria muito mais sarcástico e mais humorado, entre aspas. E isso não desconsidera o efeito sombrio nele, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Descaracterizar o personagem na intenção de transformá-lo em algo mais pé no chão não é válido pra mim. A personalidade do Fred, do original de 84 e do terceiro filme, que são os melhores da franquia, precisa ser mantida. E sobre a maquiagem, é um caso grave. Na minha versão, o Fred surgiria com uma outra maquiagem. O suéter eu acho maneiro, a luva e o chapéu também, mas essa cara dele, de certa forma, descaracteriza o personagem também, sabe? A parada de ser realista aqui acaba prejudicando o visual. Não precisa parecer uma queimadura de verdade. Ninguém se importa se parece uma. Poxa, libera a cara do ator. O coitado não consegue nem atuar direito. Taparam a boca dele, não dá nem pra se mexer. Então, nesse caso, refilmagem. Maquiagem nova. E, pô, meu irmão, vamos parar de rasgar o script, por favor? O nome desse personagem é Glenn, na minha versão. Que Quentin o quê? E vamos para um dos pontos de virada do roteiro, que é quando a Nancy e o Glenn descobrem a história do Fred. E é este o ponto em que eu vou mais me atentar, porque ele é complicado mesmo de consertar. Os pesadelos começam a se misturar com a vida real, isso eu preciso manter. Então o casal, que tem mais química na minha versão, chegam a colocar a mãe da Nancy na parede, que é uma mulher mais perturbada aqui, como eu já tinha consertado antes. Agora, nessa versão da minha cabeça, o Fred Krueger não seria um pedófilo. E eu vou explicar por quê. Isso é uma ideia descartável. O motivo é, não se humaniza o que não é humano. A origem do Fred Krueger não é uma justificativa para o que ele se tornou e não deve ser. O maldito sempre foi um serial killer e nunca bateu bem das ideias. Ele é um doido de pedra. E quando foi queimado, ele milagrosamente encontrou uma maneira de voltar a atacar, só que nos sonhos. Esse é o sadismo dele. Mas ser morto nunca virou motivação. A grande motivação não existe, porque ele, assim como o Jason e o Michael Myers, é único e exclusivamente o mal. E ponto final. Ah, mas se for assim, ele vira um assassino genérico como os outros. Negativo, justamente por conta da personalidade e da caracterização. Nenhum outro assassino do slasher faz o que o Fred faz, quando ele é bem escrito. Por isso que esse remake caga o Fred de uma maneira que eles não compreenderam na época. O personagem não pode ser descaracterizado porque não vai funcionar. As pessoas, principalmente os fãs, vão torcer o nariz. Então, no West Cut, o personagem já seria um serial killer logo de cara. Ele jamais iria se passar de bonzinho, de cabelo lambido, brincando com crianças num colégio isolado no meio do mato. A gente tá falando do Fred Krueger. Dane-se que é um remake. Deleta esse draminha mela cueca e substitui por uma adaptação disso. Freddy's Nightmare.
a série de TV que ninguém assistiu de 1988. Essa série desconhecida conta com 2 temporadas, cuja maioria dos episódios estão perdidos atualmente, menos o primeiro e alguns outros. E é justamente aqui o meu pulo do gato. Pouca gente sabe, mas o primeiro episódio dessa série conta a origem do Fred Krueger. Não como ele nasceu, nem a adolescência dele, mas sim quando ele estava sendo julgado por seus crimes. Nesse episódio, eles retratam o Fred já com a luva de lâminas e o casaco colorido, mesmo antes de ser queimado. E é exatamente isso que eu faria no remake. O Fred é solto no tribunal por questões burocráticas, volta a atacar as crianças de Springwood, a população fica revoltada e queima o desgraçado na usina em que ele se esconde, que seria um tipo de QG dele. Deleta essa ideia dele ser uma vítima da ânsia da sociedade por vingança. Nada disso. Pô, velho, vocês estão vitimizando um pedófilo, vai tomar banho. O Fred quer ser queimado vivo. Ele dá risada disso, porque ele traumatizou tanto Springwood, ele tá tão enraizado nessa cidade que ele virou uma lenda urbana, numa pegada Stephen King mesmo, sabe? Uma entidade tão maligna que no fundo ele sabe que vai voltar até nos sonhos das futuras gerações. Era isso que eu faria. Esse é o significado de Pesadelo em Elm Street. Chupa meu roteiro, Warner! Uma das cenas que eu manteria de qualquer jeito é a da farmácia, quando a direção fica alternando entre sonho e realidade, é uma boa sacada. A do hospital também, quando a lâmina aparece na mão da médica, eu acho bem bacana. Mas falando em Elm Street, Cadê o pesadelo em Elm Street? Cadê a rua? Esqueceram de dar sentido ao título do filme. Há um motivo para o confronto final do filme original ser na casa da Nancy. É porque ela mora na rua Elm. No final do remake, eles estão num colégio que parece a Área 51. Tá tudo errado. Como a Nancy vai acabar sonhando indo parar na usina, em vez de eles estarem nesse colégio, que não existe mais na minha versão, eles estariam na casa da Nancy. Não teria nada disso das fotos macabras, porque o Fred seria fiel ao original na minha versão, e os dois vão dormir na intenção de puxar o Fred pro mundo real. A mãe da Nancy pode ficar na casa mesmo, ou na academia, sei lá, tanto faz. Beleza, a mesma coisa, eu só mudei o cenário pra fazer jus ao título. Daí tem toda a perseguição do Fred, que na minha versão seria muito mais pirada e muito mais fantasiosa, em que o Fred teria controle total da situação. Para além de criar uma poça de piche no chão, ele moveria as paredes, trocaria para diversos cenários diferentes, até mesmo uns cenários mais abertos, como aquela praia do quarto filme, lembra? Ou um cenário mais lúdico pra dar uma diferenciada. Ele poderia se passar por outros personagens, pelos familiares de outras vítimas. Seria uma zona de coisas que ele faria, usando todo o seu potencial. Porque quando você é o Fred Krueger, não precisa ficar arremessando a vítima na parede. No fim, o Glenn acorda a Nancy, ela puxa o Fred pra vida real e finalmente matam o cara da mesma forma, com um golpe no pescoço. Faz sentido, porque ele já está na forma real. A última cena, quando a mãe da Nancy é levada através do espelho, é uma cena jogada que poderia ser melhor porque o Fred aparece do nada sem explicação e o filme acaba. Na minha versão, eu daria uma explicação para esse retorno. Lembra quando eu falei que o Fred traumatizou a cidade? No final, os personagens se dariam conta de que, para matar o Fred de vez, não bastava trazê-lo para o mundo real apenas. É necessário parar de ter medo dele, parar de cultivar o medo do Fred, porque é o medo que o alimenta, assim como no Fred vs Jason. Lá, o Fred volta a atacar porque o medo das pessoas para com ele o nutre. Aqui seria a mesma coisa. Eu sei que é mais lúdico, mas o Fred não morreria porque ele é uma fantasia do medo das pessoas. I know, nobody know. Então é isso, e se você gostou desse vídeo, não esqueça, deixe o seu like e, é claro, se possível, o seu compartilhamento, porque isso vai ajudar e muito na produção dos próximos vídeos, assim também como o seu comentário. Isso vai ajudar bastante no engajamento dessa nova proposta. Agora eu tenho uma missão complicada pra você. Escolha Slenderman West Cut ou Premonição 4 West Cut.
qual dos dois eu devo consertar e trazer a minha versão aqui no canal. E também coloque aí embaixo como você consertaria A Hora do Pesadelo Remake, como seria a sua versão e principalmente, você concorda ou não com as minhas alterações. E se você tem interesse em ter o seu nome creditado aqui embaixo, bem como essa galera, e também receber os vídeos antecipadamente, pelo menos um dia antes, considere se tornar um membro do canal, porque assim você ajuda bastante o Wes do Cinemania a pelo menos, quem sabe com muito esforço, talvez pagar a conta de energia. Então o link ou botão para se tornar membro está aqui embaixo, beleza? Eu vou ficando por aqui e claro, até a próxima.